Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos falar um pouco sobre equação da reta, certo? E posição relativa entre duas setas. Para a gente começar a falar um pouco sobre posição relativa de duas setas, a gente vai usar esse mapinha mental, que ele pega como referência duas setas, a reta L1 e L2, e para ver qual a posição relativa entre elas, a gente parte do coeficiente angular. A gente vai ver se eles são iguais. Como a gente vê, se ela estiver da forma reduzida, como é o caso que está aqui, ó, é só você ver o número que acompanha o x. Se ela estiver na forma geral, que aí nós temos uma aula de equação da reta e aí a gente tem a reta geral, você vai calcular o m aqui, ó, tá aqui no lembretezinho a formulinha. Feito isso, achando o coeficiente angular, você vai se perguntar se são iguais ou não. Se eles forem iguais, a gente vai partir para analisar o coeficiente linear, que é a mesma ideia do angular. Se tiver na forma reduzida, é só analisar o número sozinho. Se não, você calcula aqui. Se eles forem iguais, você tem então que as retas são coincidentes. Caso contrário, a gente vai falar que elas são paralelas, certo? Aqui só para traduzir, ó, a intersecção entre elas é a própria reta, porque afinal uma reta está em cima da outra. E se elas são paralelas, não tem intersecção entre elas, então é vazia. Beleza? Se o coeficiente angular não for igual, elas já são coincidentes. Ou seja, elas já têm um ponto P de intersecção. Um caso particular é a gente analisar se os coeficientes angulares possuem essa relação, um em relação ao outro. Se eles possuírem, então as retas são concorrentes, né, e perpendiculares. Certo? Então vamos para o nosso primeiro exercício. O nosso primeiro exercício ele é bem interessante porque ele vai partir de alguns conceitos teóricos que estão lá atrás no mapa mental. Então vamos ver as afirmações. Se duas setas são perpendiculares, então elas são concorrentes? Realmente, se elas são perpendiculares, elas têm intersecção em um ponto, então elas são concorrentes. Se L1 e L2 são concorrentes, então a intersecção é a própria reta? Não, se a gente lembrar aqui atrás, ó, a intersecção ela é a própria reta quando elas são coincidentes. Então essa daqui é falsa. Sendo M1 o coeficiente angular da reta S e M2 o coeficiente angular da reta R, se a gente tiver essa relação do M1 igual a menos o inverso aí da M2, a gente vai falar que elas são paralelas? Essa condição dos coeficientes, pessoal, é para quando elas são perpendiculares, certo? Então aqui também é falsa. O próximo item, não existe intersecção entre retas coincidentes? Existe intersecção, é a própria reta. Como essa afirmação fala que não existe, a palavra que chave está no não, então ela é falsa, porque sim, existe intersecção. O último item fala o seguinte, se os coeficientes angulares forem iguais, então as retas podem ser coincidentes ou paralelas? Sim, se eles forem iguais, ó, o angular, a gente vai ter que elas são coincidentes ou paralelas. Então essa aqui é verdadeira. Logo, as únicas alternativas verdadeiras são a primeira e a quinta afirmação. Na questão 2, a gente vai ter um textozinho que vai estar relembrando aí o que está lá no mapa mental escrito. Então, observe que se você não lembra, essa questão está ajudando você a relembrar, só que de forma escrita. Então, ele vai falar que, comparando os coeficientes entre duas setas, podemos classificá-las em coincidentes, paralelas e concorrentes. E dentro das concorrentes, elas também podem ser perpendiculares. E aí vai falar qual é a condição para elas serem. Então, para ser concorrentes, coeficiente angular são diferentes. Isso é, a inclinação é diferente. Se elas são perpendiculares, o produto dos coeficientes é igual a 1, ou se uma for o inverso da outra. Paralelas, se os coeficientes angulares são iguais e os coeficientes lineares são distintos, e coincidentes se os coeficientes angulares e lineares são iguais. Bom, não vamos se ater a esse texto, porque a gente está pensando num mapinha lá, que está mais fresco na cabeça, mas pode ser até o texto que é a tradução daquele mapa. E aí o que é importante? Ele deu as duas retas. De cara, observe que a reta R ela está escrita na equação geral. A reta S está escrita na equação reduzida, certo? Então a gente vai partir desse princípio. Então aqui ó, eu vou ter que usar aquelas formulinhas do coeficiente.
angular e linear. Aqui na reta S eu vou simplesmente fazer isolar e achar os termos aí. A gente vai ver agora na próxima página. Ele vai querer as relações e ver o ponto de intersecção, certo? Bom, se você observar a reta R, está escrita na equação geral, então vamos achar o A, o B e o C. E a reta S, vamos arrumar aqui para a gente conseguir ver certinho os coeficientes angular e linear. Primeira coisa, se está dividido por 12, quer dizer que eu posso fazer desse jeito, 9x por 12 mais 4x por 12, certo? E agora eu vou calcular o coeficiente angular da reta R, que eu chamei de M1. Vai dar I menos A sobre B, que vai dar menos 4 sobre 3. O coeficiente dessa reta aqui, ó, da equação reduzida, se eu lembrar, é mx mais n, ou seja, o número que multiplica o x é o meu coeficiente angular, que nesse caso é 9/12. Eu simplificando, eu vou chegar em 3/4. Observe que eles não são iguais. Logo, eles são diferentes. Então, a gente já tem aí, gente, que ela não é nem coincidente e nem paralela. Lá nas alternativas, já vão eliminar o item A e o item D, se eu não estou enganado. E já vai, como as outras alternativas já falam que é perpendicular, você nem precisaria fazer essa continuação que eu vou fazer. Mas eu vou fazer para mostrar essa questão de uma ser o inverso oposto da outra. Então, ó, o M1 é o inverso da outra. Ó. Aplica a propriedade de fração, copia a primeira e inverte a segunda. Eu cheguei, então, que essa relação é satisfeita. Então, elas são perpendiculares. Lembrando que já tinha isso lá. Ó. Vou voltar para a questão, só terminar de escrever aqui. Ó, se eu olhasse aqui, ó, a partir do momento que eu eliminei paralelo e coincidentes, já era perpendicular, não precisaria ter feito isso, mas eu fiz para mostrar para vocês. A nossa questão agora está em trabalhar com a intersecção delas, beleza? Pessoal, aqui eu vou dar uma ideia, que é a ideia que eu acho mais prática para essa situação, onde ele deu os possíveis pontos de intersecção. Um jeito de calcular seria isolar o y em ambas, né? Na verdade, na R, igualar e ver o que daria. Eu acho mais fácil a gente pegar e só fazer o seguinte, ele já deu os possíveis pontos de intersecção, então eu vou substituir aí o x e o y das coordenadas nas equações. Então, eu vou pegar a primeira equação, a segunda, e eu vou substituir aí a minha coordenada 0 e 1/3. Substituindo onde tem x eu coloco 0, onde tem y eu coloco 1/3. A gente vai ver se nas duas equações a gente tem essa situação satisfeita. Então, na primeira, deu 0. Então, beleza, esse ponto pertence à reta. Na segunda também vai perceber que vai dar certo. Ou seja, esse ponto 0 e 1/3, ele pertence a ambas as retas. Então, a gente pode falar que é a intersecção, porque elas são perpendiculares, então o único ponto que pertence a elas é o ponto de intersecção. Que pertence às duas, né? Ao mesmo tempo é o ponto de intersecção. Então, elas são perpendiculares com intersecção no ponto 0 e 1/3. Se já não desse certo, pessoal, essa obviamente sobraria essa alternativa, ok? É importante que vocês se atentem a esses passos matemáticos que eu não estou evidenciando aqui. Então, pausem o vídeo, olhem com calma para vocês entenderem o passo a passo das operações feitas. No item 3, eu já vou apagar e já vou ler com vocês, tá? Que aqui eu já deixei tudo escrito pronto para resolução. Então, o exercício 3 vai falar o seguinte. Dada retas não verticais, duas retas não verticais são paralelas, somente se possuírem a mesma inclinação e coeficientes angulares diferentes. Essa é a regra que está lá no mapinha. Então, a mesma inclinação é o quê? É o coeficiente angular igual, certo? E coeficientes lineares diferentes é o nzinho lá. E ele deu aí, considera a equação y mais 3x menos 2 igual a 0. Primeira coisa, gente, o coeficiente angular entre elas aí tem que ser igual, certo? Ou seja, o m tem que ser igual. Ou seja, o a tem que ser igual a 3, o número que multiplica o x, e o b tem que ser igual a 1. Ok? E o c vai ter que ser igual a menos 2. De cara, se eu partir desse princípio, eu já caio direto aí no item A. Possivelmente eu poderia ficar em dúvida entre o item C, pensando que a gente multiplicou por menos 1. Mas, ó, vamos seguir aí, vamos só ver que vai dar certo. Então, já achei que o coeficiente angular é menos 1/3. E eu calculei do item A, deu menos 1/3 também. O coeficiente linear tem que ser diferente, e se eu observar,
Ó, calculei o da primeira, vou calcular o da segunda, ó, deu valores diferentes. Ou seja, a resposta é a alternativa A. Eu poderia, gente, só partir nessa questão do princípio que o A e o B tinham que ser igual, eu já cairia direto no item A. Ok? Agora a gente vai entrar um pouco em equações da circunferência. Eu vou dar destaque a duas delas, que é a equação reduzida e a equação geral. Na verdade, eu vou dar destaque na fórmula, viu? Elas são essas duas mesmo. Se vocês quiserem, é só assistir aqui no canal, tem uma videoaula onde eu deduzo as fórmulas. É uma videoaula muito legal. É um pouquinho grande, eu acho que eu coloquei bastante exemplo, mas eu deduzo cada uma das fórmulas. Na verdade, eu acho que eu parto da reduzida e vou para a geral. Mas é uma forma bem legal para você não ter que decorar a equação geral. Assistam a videoaula aqui do canal. Acho que o nome da videoaula é Circunferência na Geometria Analítica, Circunferência em GA, alguma coisa assim. Então, a gente vai partir do princípio que o centro é a coordenada A e B. E aí o ponto XY é um ponto qualquer, tá? Não é o XY das equações, tá? Isso eu peguei como referência. E a distância do centro a um ponto da circunferência é o raio. Isso vai ser o suficiente para resolver boa parte dos exercícios, ok? Então vamos para o nosso exercício aí, o primeiro da parte de circunferência. Então vamos lá, situação, problema. E aí, pessoal, seguindo aqui esse exercício, ele vai falar, basicamente a gente quer que escrever a equação da circunferência, tá? Então o que acontece? Está na equação aí pelas alternativas na reduzida. Então eu vou ter que achar o centro e o raio, ok? O A e o B aí vai ser a coordenada do centro, certo? E o R é o raio. Então vamos continuar para ver como a gente vai fazer isso. No enunciado ele fala que o A e o B ele é o diâmetro. Logo, o centro vai estar no meio do diâmetro, certo? Então para eu achar a coordenada, já que eu preciso das coordenadas, eu vou calcular o ponto médio da distância do ponto A ao ponto B. Ponto médio aí se a gente fizer um segmento AB. E aí eu vou usar a formulinha. Só eu pegar as coordenadas x, somar e dividir por 2, a y somar e dividir por 2. Vou chegar então que as coordenadas é menos 4 e 2 e 8 sobre 2. Cheguei então com o meu ponto médio aí, é menos 2 e 4. E a gente já tem então a equação aí do início. Então, a gente já tem uma parte da equação. Beleza? Vai ficar desse jeito. Se eu observar aqui, ó, eu já consigo eliminar de cara duas alternativas. Porque ó, tem que ter x mais 2, então as que estão x menos 2 já era. Sobrou essas duas, ou seja, a minha questão vai estar no raio se é 13 ou raiz de 13. Ok? Então vamos aí continuar. Gente, para calcular o raio, não vou nem fazer o cálculo passo a passo. É só calcular ó, a distância, a partir de que eu achei o centro, é só calcular a distância dele até o ponto B ou até o ponto A. Aqui eu peguei do ponto do centro, que é o ponto C, ao ponto A. Usando aí a distância entre dois pontos, eu vou obter que o raio é raiz de 13. O que é importante? Você não vem aqui e assinale raiz de 13. Por quê? Porque a equação, ela é, ó, a geral, ela tem o r ao quadrado. Então, se lá está na equação geral com r ao quadrado, então vai ficar a raiz de 13 ao quadrado, certo? Que aí vai dar 13. Então, a gente vai chegar aqui na alternativa, que vai ser igual a 13. Vamos ver, então é x menos 2 no começo e termina com 13, que é a alternativa A aqui. Então, se atentem a esses detalhes nessa questão. Agora a gente vai fazer exercício. Eu vou pular o exercício 2, tá, gente? Vou pular para esse que é mais fácil, depois eu volto para o 2, porque são o 1 e o 3 são o mesmo conceito. E aqui a gente vai partir do princípio básico. Ele já deu as coordenadas do centro. Então, ele já deu essa questão que o A vale 1 e o 3 vale 1. Opa, e o Y e o B vale 1. Ou seja, já vai ser x menos 1 e y menos 3. E daqui, ó, eu já consigo eliminar essas duas aqui. Essas aqui, ó, 3. Porque o centro já foi dado. Já falava que o centro era o C aqui no enunciado. Me restou essas duas. Agora, se você observar, não precisa nem fazer esses cálculos que eu fiz. A equação geral, ela soma no meio. E não subtrai. Até eu coloquei essa na lei errada aqui, ó. Desculpa. Ela soma e não subtrai. Então, a única alternativa certa que tem é essa, por causa desse sinal aqui do meio. Óbvio que se você quiser resolver ele passo a passo, é o mesmo esquema. Você vai substituir o centro e calcular o raio usando a distância do ponto C ao ponto B.
depois eleva ao quadrado, ok? Agora a gente vai voltar para o 2, eu vou apagar a minha lousa porque eu vou explicar esse passo a passo. Já adianto que na videoaula de circunferência eu tenho isso aí também explicado, tá? Mas aqui na lista de exercício eu vou explicar mais uma vez para quem tiver ainda com alguma dúvida, ok? Bom, pessoal, esse exercício ele vai partir da equação na fórmula geral, certo? E aí a gente vai tentar escrever ela na equação reduzida, para que eu consiga encontrar o centro e o raio. Para a gente vai usar uma técnica de como que a gente fala completar quadrados. Vou mostrar para vocês como faz ela. Então, vou fazer um passo a passo para essa equação. Primeira coisa, gente, vamos isolar a constante. Quem que é a minha constante? É o número sozinho aí, que no caso é o 36. Então, ó, perceba que eu estou reescrevendo a equação isolando a constante. Segundo passo, para ficar mais fácil, eu vou colocar as variáveis iguais próximas, uma com coeficientes iguais, uma próxima da outra. Como assim? Ó, tá vendo que tem o x ao quadrado? Eu vou colocar quem tem x perto dele, então vai ficar x ao quadrado menos 4x. E depois o y também próximo. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que observar essas questões aí do x, para eu achar aí quem é o meu a e quem é o meu b. Lembra que é x ao quadrado menos a, x ao quadrado menos b ao quadrado, igual a raio ao quadrado? Eu juntei o x para eu identificar quem é meu a. Se eu abrir aqui a primeira equação, e isso eu fiz com bastante calma na aula de geometria analítica da circunferência, lá que eu tenho uma videoaula, vocês vão perceber que vai ficar isso, ó, x ao quadrado menos 2x vezes a mais a quadrado. Ou seja, se eu pegar uma igualdade, ó, tá vendo que esse menos 4x ela veio do produto do menos 2 vezes x vezes a. Então, eles são iguais. Daqui eu consigo achar o valor do a. Então, eu vou ter que o meu a vale 2. E aí é muito fácil, porque ó, eu olho aqui para cá, para eu igualar aos quadrados, está faltando quem? O a ao quadrado, que é 4. Então, se eu vou somar o 4 desse lado, eu tenho que somar do outro lado da igualdade, para manter essa igualdade. E daqui eu já tiro que que esse produto aí veio, esse x ao quadrado menos 4x mais 4 veio de x menos 2 ao quadrado. Ou seja, gente, eu já achei a coordenada x do meu centro. Ela é quanto? 2. Meu a é igual a 2. Eu vou repetir o mesmo procedimento para achar o valor do b. Vou abrir o quadrado e vou pegar os mais 6y vai ser igual a menos 2y menos b. Opa, desculpa. Menos 2yb. Isolo para achar o b. Eu vou chegar aqui, que nesse caso, que o meu b é menos 3. Ou seja, aqui vai faltar, então, o b ao quadrado, que vai ser menos 3 ao quadrado, que é 9. Vou somar de um lado e vou somar do outro lado da igualdade. E daqui eu obtenho que o meu b vai valer, então, menos 3. Na verdade, eu já tinha achado embaixo, tá, gente? Eu só completando para mostrar para vocês. E aí eu vou ter que isso é igual a 49. Resposta. O meu centro vai ser a coordenada 2 e menos 3. E o meu raio ao quadrado é 49. Então, o meu raio vai ser 7. Deu alguma dúvida? Eu fiz um pouquinho rápido para a videoaula não ficar muito extensa. Volta e assiste a videoaula que tem de equações de circunferência. Vai pulando ela e vai no exercício pontual que eu trabalho esse tópico, tá? Que eu também expliquei ele com calma. Vai voltando esse com mais calma. O exercício 4... eu dei a resposta para você, eu quero que você tente fazer sozinho. O que eu vou dar de dica, se for uma questão de assinalar, que vai ter as alternativas, tem um jeito legal de você tentar fazer. Que é você substituir as variáveis aqui em cima e ver se vai bater os valores, certo? Se bater o valor aqui deu certo. É uma técnica para fazer, que eu acredito que vai dar certo. Eu fiz algumas vezes, deu certo. Beleza, gente? E é isso. Obrigado e bons estudos para vocês.